No programa de hoje vamos falar de ciência, pesquisa e inovação. Como estão os avanços dos estudos da comunidade científica de Mato Grosso do Sul, o que os trabalhos trazem de retorno para a sociedade. Para falar desse assunto, recebemos o diretor-presidente da Fundect e também professor da Faculdade de Computação aqui da UFMS, Marcelo Turini. Fique conosco, o Entrevista começa agora. Professor Marcelo Turini, quais são os estudos executados por pesquisadores, quais são as linhas de pesquisas incentivadas aí pela Fundect, professor? Essa é uma boa pergunta que todo mundo acaba questionando, se a Fundect apoia uma área específica de agronegócio ou é tecnologia. E aí é bom ficar bem claro que a nossa Fundação de Pesquisa do Estado de Mato Grosso do Sul é uma das 25 fundações de pesquisa dos estados brasileiros. E o nosso objetivo é o quê? É fomentar projetos de ciência, tecnologia e inovação em todas as áreas de conhecimento, independentemente de áreas de competência do estado, ou de uma universidade, ou de uma instituição de pesquisa. Então, abrange todas as áreas de conhecimento e o grande objetivo nosso é formar recursos humanos, pessoas qualificadas em todas as áreas de conhecimento para poder ajudar o desenvolvimento econômico, social e ambiental aqui em Mato Grosso do Sul. São instituições, universidades e grupos de pesquisas, professor? Todas as nossas chamadas públicas, que é o meio na qual os nossos pesquisadores concorrem a esse fomento, são abertos a pesquisadores vinculados a instituições de ensino e pesquisa. Então, são as nossas universidades e os nossos institutos de pesquisa, no caso das 3 Embrapas, que concorrem a esse processo de pesquisa, e algumas fundações privadas, no caso Fundação MS, Fundação Chapadão do Sul. E as universidades são todas públicas e privadas. A UFMS e a UFGD como 2 instituições públicas federais, no caso a nossa Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a Anhanguera Uniderp, a UCDB, a instituição Fiocruz, recém-criada, faz uns 3 anos criada aqui no estado para atender a região do Centro-Oeste. Então essas instituições de alguma forma concorrem com recursos de fomento para pesquisa, ciência e tecnologia. Recentemente, o Instituto Federal está tendo uma abrangência muito forte aqui no estado, na questão de formação de estudantes do ensino médio, inovação tecnológica. Uma safra boa. São jovens talentos do ensino técnico, ensino médio, que estão agregando conhecimento às nossas universidades e nossas instituições de pesquisa para desenvolver parcerias e despertar talentos nessa juventude. Novas vocações, né? Novas vocações. Esses dias nós estávamos lá na reunião da SBPC, que aconteceu aqui em 2015, lá em São Carlos, e encontrei com uma galera de jovens estudantes do Instituto Federal, Nova Andradina, Ponta Porã, e aí eles perguntavam, professor, eu estou com uma ideia de fazer uma máquina para rastrear, por exemplo, é igual um drone, rastrear objetos que estão voando e assim por diante. Só que eu não quero usar um drone, eu quero usar alguma outra coisa. Posso usar um balão? Então, como é que a gente faz para usar um balão para fazer isso? Então, assim, são imaginações, são criatividade que ajudam o cientista a pensar, a refletir, encontrar soluções. E fazer um projeto. E fazer um projeto de pesquisa. E para isso, exatamente em relação a essa situação, como que o pesquisador busca esse apoio da Fundect? Então, e aí, todo o nosso processo de seleção dos projetos é por via de chamadas públicas. Então, a Fundect tem um conselho superior, formado por 14 representantes de várias instituições de ensino e pesquisa do estado de Mato Grosso do Sul, e o conselho define áreas prioritárias para fazer investimento dentro do estado no ano vigente. Então, a gente define quais são as linhas e editais que nós gostaríamos de investir, por exemplo, para 2016. Então, fechando agora o orçamento, o PPA, Plano Plurianual do Estado, para 2016. E a gente vai definir, olha, queremos focar no edital de incubadoras tecnológicas, queremos focar na questão de bioenergia, energias alternativas,
a questão da biotecnologia. Então, dependendo do planejamento, a gente abre os editais para a comunidade científica. Então, o edital é aberto, é publicado no Diário Oficial do Estado e as pessoas podem concorrer via projeto de pesquisa. Então, tem um roteiro, os requisitos, o que o coordenador tem que ter, de áreas de formação, tempo de instituição, os requisitos da instituição executora na qual ele está vinculado, e o projeto de pesquisa, com uma roteirização de alguns itens, com um orçamento solicitado. E aí, depois desse processo do edital, a gente passa por uma avaliação de requisitos, para saber se todos os documentos que ele anexou no projeto atendem ao edital. É uma análise da fundação. Tem que ter fundamento também. Aí não olha nem questão do fundamento, aí a questão olha dos documentos. Entendeu? Se tinha que anexar um projeto, se anexou um projeto, por exemplo, a gente faz uma restrição para igualar todos os pesquisadores de todos os projetos. No máximo 20 páginas por projeto. E aí, então, tem pesquisadores que anexam 25, 30. Então, esses estão desclassificados, porque ele não conseguiu colocar o conteúdo da proposta dele no conteúdo exigido do edital. Então, a análise jurídica é feita nesse momento. Feito isso, passa para uma outra fase, que é a fase de mérito. É mérito técnico-científico, que é a fase mais importante de uma avaliação científica, que é onde a gente passa para os consultores, são pesquisadores, para avaliar o mérito do projeto, se tem contribuição científica, se tem relevância científica, se tem impacto, se houver o fomento, se vai ter algum impacto ou não para o Mato Grosso do Sul, se é viável ou não a execução, porque pode ter coisas muito científicas, criativas, mas impossível de ser executado em 24 meses ou 36 meses. Então, tudo isso os nossos consultores... Tem um prazo de validade, né? Eles analisam, porque o projeto tem que ter o início, tem que ter o meio, tem que ter o fim. E tem que ter um recurso de fomento. Então, será que com esse recurso de fomento, com os recursos humanos que estão alocados nesse projeto, a gente consegue executar isso, ter no final da vigência os resultados propostos? Então, quem faz essa análise são os nossos consultores externos ao Estado de Mato Grosso do Sul. Então, Ida, isso aqui é um outro ponto importante. Toda avaliação de mérito a gente faz externa ao Estado. Então, são pesquisadores, são parceiros da ciência e tecnologia que avaliam sem conhecer a pessoa, sem conhecer o pesquisador, sem conhecer a instituição. Isso dá um caráter isonômico, de isonomia, para evitar qualquer tipo de problema com a avaliação do projeto. Em relação aos custos, né? Não são baratos, né? Investir numa pesquisa, num projeto aí tem alto custo em relação ao humano e técnico. Com certeza. A investimento em ciência e tecnologia é investimento de risco, que a gente sempre fala. Porque sem ciência, sem tecnologia e inovação, a gente não tem competitividade, não tem desenvolvimento da sociedade. Tudo que a gente hoje, você pega um celular hoje, tudo que ele faz, com o tamanho que ele que teve um grau de agregação de valor muito grande naquele aparelhinho, colocando multifunções e diminuindo a questão de componentes físicos. Isso é um incremento da tecnologia. Questão, por exemplo, de vacina. A gente quer estudar a vacina da dengue, por exemplo, que é um dos projetos grandes que nós estamos executando aqui em Mato Grosso do Sul, com o grupo da UFMS. Esse projeto pode ser de 5 anos, 6 anos, e pode chegar no final do projeto, no 7º ano, sem ter o resultado da vacina aprovada pelos órgãos que estão em benefício à sociedade, no caso. Em benefício, né? Ou seja, tem um resultado-benefício, mas é um investimento que pode ter sucesso no final ou não. Então, a pesquisa é isso. A gente sempre tem que ter a garantia de um processo. E nesse passo a passo aí do pesquisador, porque tem intercâmbio entre as instituições, parcerias e viagens, questão de laboratório e equipamentos também, né, professor? Então, dentro do projeto, o grupo de pesquisa vinculado, ele vai solicitar recursos de material de consumo, recursos de custeio, que é material de consumo. Existe uma necessidade muito grande de mobilidade entre o nosso grupo de pesquisa aqui do Mato Grosso do Sul com grupos de outros estados. Vinculado à USP, Federal do Rio de Janeiro, São Carlos. Então, tem que ter recurso para fazer essa mobilidade entre os acadêmicos e entre os pesquisadores. Então, tem que ter passagem, tem que ter diária, pagamento de hotel.
aí tem que comprar um equipamento, uma infraestrutura para o laboratório. Então a gente quer fortalecer o laboratório também da universidade com recursos do projeto. Então aí tem que comprar equipamentos. Então tudo isso ele tem que solicitar dentro do projeto de pesquisa. É uma demanda grande agora que nós estamos tendo, e com uma demanda em nível internacional, é a questão de parcerias internacionais, a internacionalização. Hoje é cobrado dos nossos pesquisadores, nossos projetos, as parcerias com grupos internacionais. Então não é só grupos nacionais. Então a gente tem que fazer mobilidade internacional, parcerias internacionais, trazer pesquisadores de outros países, das áreas que objeto de pesquisa... troca de informações. Troca de informações. Então tem que ter esse recurso para poder internacionalizar e publicar resultados de impacto em nível internacional. A gente tem que agregar valor aos nossos produtos e publicar isso em mídias internacionais e assim por diante. Então, tudo isso o pesquisador tem que solicitar durante a elaboração do projeto na questão do orçamento. E aí a Fundect avalia a questão orçamentária e, de alguma forma, fomenta o projeto na execução de 24 a 36 meses, nesse prazo, esse recurso. E o pesquisador tem essa flexibilidade, o recurso vai para a conta dele, E muitos conta do estudos, projeto, né? Vai para a conta do projeto. Então, assim, essa questão da burocracia que existia anteriormente, de solicitar para o governo do estado, liberar para comprar uma passagem, isso não existe mais. Então, está muito mais dinâmico hoje, o recurso na execução está no controle do pesquisador, ele tem que gastar, investir de acordo com o plano de trabalho, e aí ele tem da cheque, agora é cartão. Nós temos o lance do cartão BB Pesquisa, para tirar o talonário de cheque, modernizar com a questão do cartão. Facilitar mesmo, para quem está estudando muito, né, professor? Do pesquisador, entendeu? Porque é um trabalho apaixonante. Quem faz não desiste de fazer. Os nossos pesquisadores falam isso. Eu sou pesquisador também, eu sei da importância tem muita coisa que disso. Desbravar e descobrir, né? E a gente tem, é uma cooperação, a gente está colaborando para o desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul, do país, sempre pensando lá na frente o que nossos filhos poderão herdar desse avanço tecnológico. Professora, a gente volta a conversar daqui a pouco, porque o entrevista vai para um rápido intervalo. Fique conosco. Vamos nos encontrar na internet. Acesse o canal da TVU no YouTube e confira as reportagens e programas inéditos antes da exibição na TV. Participe da nossa página no Facebook, curtindo seus vídeos preferidos e enviando seus comentários. Assista às nossas programações completas visitando o nosso site. Conteúdos exclusivos, novidades e interatividade. A qualidade da TVU ainda mais perto de você. TVU, sua melhor opção na TV e na internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Voltamos com o programa Entrevista e recebemos aqui o presidente da Fundect e também professor aqui da UFMS, Marcelo Turini. No bloco anterior, ele falou em relação a desbravar, a pesquisar Mato Grosso do Sul. E eu fiquei curiosa, professor, em relação ao nosso Cerrado, que é riquíssimo, né? Tem muita contribuição para a pesquisa. Com certeza. Um dos programas estratégicos de Mato Grosso do Sul é a questão da biodiversidade, que é o biota, que é a biodiversidade do estado de Mato Grosso do Sul. Não só o Cerrado, mas também o nosso Pantanal. Então a gente tem uma rede, chama Rede Pro Centro-Oeste, de pesquisa e inovação na área de biotecnologia e biodiversidade. Essa rede, basicamente, o objetivo dela é agregar valor, pesquisar em áreas estratégicas, para agregar valor aos nossos produtos do Cerrado e Pantanal. Então são muitos recursos naturais que nós temos no Pantanal, tanto a parte de saúde, nutrição, alimentação, forrageira, são animais,
flora, fauna. A gente tem muitos recursos naturais que a gente tem que pesquisar para poder agregar valor a esses produtos e, de alguma forma, gerar economia para Mato Grosso do Sul. E assim, o retorno é para todas as áreas, né? No caso, às vezes na área de farmácia, tem bastante pesquisa em relação a isso, porque é um retorno para a sociedade mesmo, né? A gente tem um exemplo de uma vacina para brucelose. Isso, essa é uma pesquisa que nós estamos fazendo aqui na Embrapa Gado de Corte, que está avançado nesse processo. A questão da pecuária, a economia do Estado, a questão da pecuária. Tem uma fronteira imensa que a gente tem que fazer a questão da rastreabilidade dos nossos animais, porque, de alguma forma, tendo alguma restrição animal, de sanidade, Mato Grosso do Sul perde muito com a economia, a nossa população perde muito na questão da economia, até para exportar produtos para outros estados e outros países. Então, a pesquisa tem que colaborar, tem que corroborar com a questão da economia do Estado. A gente tem que mostrar mais resultados positivos para poder que os nossos governantes, nossos gestores consigam enxergar o avanço tecnológico e o avanço disso para o avanço da sociedade, o avanço do nosso povo sul-mato-grossense. Professor, em relação ao Estado, esse ano vai cumprir a porcentagem que é de 0,5% destinada a essas pesquisas, né? Esse é um ponto importante de destacar. A fundação foi criada em 1998. Nós fizemos agora 7 de julho de 2015, 17 anos de criação da fundação. É uma fundação nova e na lei de criação da fundação consta que o governo do Estado deve investir 0,5% da receita tributária do investimento no Estado, da arrecadação, em pesquisa e desenvolvimento. E isso nunca, durante os 17 anos, foi de alguma forma cumprido constitucionalmente. Então é um processo que anualmente nós estamos aumentando a demanda, os nossos pesquisadores estão aumentando a demanda de investimento e nós estamos incrementando o recurso investido para pesquisa e desenvolvimento. E essa informação veio junto agora nesse semestre com o Fórum, né? Isso, o Fórum, que foi implantado de Ciência, Tecnologia e Inovação, é um grande espaço para a gente poder mostrar para os nossos gestores, para o nosso governo do Estado de Mato Grosso, para a sociedade, a importância de investir em ciência, tecnologia e inovação. Então, o Fórum vai agregar tanto as instituições de pesquisa, de ensino... São muitos os membros, quanto né, do o setor Fórum. produtivo, setor produtivo, a questão da indústria, a questão do comércio, agricultura e a questão dos nossos secretários, do governo do Estado. Então, o objetivo é realmente definir temas transversais de pesquisa, de inovação, para a gente conseguir ter o cumprimento constitucional do 0,5%, que este ano deve chegar em torno mais ou menos de 30 milhões de reais, que seria o recurso constitucional. E eu trouxe uma informação, achei interessante e vale destacar, porque o ministro Aldo Rebelo, durante a entrevista aqui em Mato Grosso do Sul, ele afirmou que Mato Grosso do Sul vem crescendo a uma média nacional, acima da média nacional, na verdade, nos últimos 10, 12 anos. Ou seja, tem esse incentivo aí desse aporte do Ministério, né? Ida, isso é um indicador muito importante, tanto na questão da pesquisa, quanto na questão da inovação. Se nós analisarmos de 2010, não pensar em 10 anos, mas de 2010, 5 anos, os nossos indicadores, cada ano que passa, está aumentando a competitividade de Mato Grosso do Sul. Isso tanto na aprovação de projetos de pesquisa nas agências nacionais, quanto a questão de formação de recursos humanos. Por exemplo, nós tínhamos, 4 anos atrás, 28 programas de pós-graduação, mestrado, doutorado. Hoje nós temos quase 60 programas de pós-graduação, cursos de mestrado e doutorado. Tínhamos pouquíssimos cursos na área de saúde. Tá? Tinham 3 cursos de mestrado e 1 de doutorado. Hoje nós temos já odonto, saúde pública, saúde da família. Então isso tudo vai... E são profissionais que não ficam na graduação. É mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então esse volume de vai aumentando o número de pessoas no Estado. E o volume de pesquisas também. Isso. A gente vai atraindo novos pesquisadores. Saiu um indicativo agora recentemente. Nós tivemos um aumento de 235% em pós-doutorandos aqui no Estado. Então a CAPES, junto com a Fundect, financiando pós-doutores para agregar os grupos de pesquisa aqui em Mato Grosso do Sul.
Então, assim, esse movimento do fórum é um movimento muito importante, porque o nosso objetivo é usar empreendedorismo, criatividade, a ciência e tecnologia para a gente poder fazer mudanças em Mato Grosso do Sul. E a resposta veio em relação a essa contratação de 95 projetos, é isso? É uma parte, né? É uma parte que nós estávamos... Uma fatia. Uma fatia desse recurso, são 10 milhões e meio, que de alguma forma nós celebramos os convênios em 2014, abrimos editais de seleção e nós estávamos recuperando a parte de contrapartida do Estado para fazer o pagamento desses projetos. Que liberou qual que é o valor, professor? São 10,5 milhões de reais, juntando recursos federais com recursos estaduais. E aí, então, agora isso tornou possível a gente iniciar a contratação de 95 projetos de pesquisa para Mato Grosso do Sul. E isso é muito importante porque poucos estados conseguiram cumprir o definido desses convênios junto com o CNPq, junto com a FINEP. Então, eu queria que o senhor explicasse em relação a esses programas. São 4 programas? São 4 programas que nós já iniciamos a contratação dos projetos que foram aprovados no final de 2014 e começo de 2015. O primeiro programa, que eu acho importante destacar, chama PPP. Essas siglas dependem muito do que é um programa do CNPq junto com os estados, porque as fundações de pesquisa foram criadas justamente para ajudar o governo federal, as nossas agências federais, que é o CNPq, CAPES e a FINEP, a poder acompanhar as ações em nível de estado. Então, no caso da Fundect, faz parcerias com o governo federal, por exemplo, com o CNPq, num programa, PPP, que é Programas Primeiros Projetos. É um monte de siglas, tá? Mas tudo isso tem uma semântica. Seria isso? São programas que para jovens pesquisadores. São pesquisadores que chegaram no estado, não tem nenhum projeto de pesquisa aprovado na Fundect, está começando a chegar, não tem recursos, às vezes, da própria universidade para comprar alguma estrutura e assim por diante, comprar material de laboratório. O pontapé inicial. É o pontapé inicial. Então, chama PPP, nós abrimos um edital, foram aprovados 62 projetos de pesquisa, da UFMS tem 29 estudos que foram aprovados, Olha que vai desde direitos humanos, dentro da área de direitos humanos, questão de fronteira, questão de farmácia, bioquímica, computação, educação, acessibilidade, estudos nossos, pedagogia. Da UFMS. Então, assim, são todos os nossos pesquisadores que foram aprovados. Então, de 62, tivemos 29 estudos. Esse PPP, reforçando. Esse PPP. E aí deve dar em torno de 1,5 milhão, 1.700.000 reais para esses pesquisadores estudarem um pouquinho nessas áreas. São jovens doutores aí tem mais 3 que estão no estado. Programas. Aí tem mais 3, é como se fosse uma escadinha. Então, PPP é para jovens pesquisadores. Depois tem o PRONEM, que é um programa de núcleos emergentes. Tá? São grupos de pesquisa que já existem, já tem uma produção científica, tem um grau de competitividade dentro do estado e dentro do Brasil, só que ainda eles precisam de um investimento um pouquinho maior do que o PPP. O PPP é em torno de 50 mil reais. O PRONEM é em torno de 300 mil reais, 200, 300 mil reais. Eu quero comprar mais um equipamento, fortalecer o grupo de pesquisa e assim por diante. Aumentar a questão da pós-graduação, inserir mais pessoas na pós-graduação, atrair talentos de outros estados. E aí tem um grau de inovação muito importante, que é qual é o potencial daquele projeto para inovar aqui em Mato Grosso do Sul. Então, esse programa é para já grupos que têm uma capacidade científica um pouquinho mais consagrada dentro do estado. E aí, então, foram aprovados, nós tínhamos um recurso, foram aprovados 20 projetos de pesquisa aqui no Mato Grosso do Sul e 8 aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Isso em várias áreas de conhecimento. Então, assim, o PPP é para jovens pesquisadores, jovens doutores, o PRONEM é para grupos que estão em fase de consolidação, tá? E o último é o PRONEX, que é o núcleo de excelência, que são pesquisadores já com reconhecimento em nível nacional e internacional. Esse também tem. Esse também nós tivemos projetos na UFMS. Os coordenadores, por exemplo, Ida, para coordenar esse PRONEX, eles têm que ter existe no CNPq uma bolsa que fala Bolsa Produtividade Pesquisa,
que são para poucos pesquisadores em nível de Brasil. Então, tem várias classificações. Começa no 2 e depois vai para o 1. Então, para concorrer a este edital, tinha que ser em nível 1. Tá? Pesquisador nível 1. E aqui a gente tem 2, né? E aqui, duas pesquisas, em Mato Grosso, nós aprovamos 6 projetos. 2 daqui. Tá? E 2 aqui da UFMS. Quais são, professor? Tem um projeto da professora Maria Lígia Rodrigues Macedo, grande parceira do Estado, que é da Bioquímica e da Biotecnologia, da Biodiversidade, aqui da UFMS. Vale a pena a TV fazer uma entrevista com o grupo, porque tem vários jovens. No fundo, ela tem um grupo que está desde iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, você consegue perceber todinha essa cadeia de formação de pessoas dentro do laboratório da professora Maria Lígia. E tem outro professor, que é colega da Faculdade de Computação, Marcelo Henriques, que trabalha muito em parceria com a Embrapa H de Corte, no caso da tuberculose. Tá? Como a computação pode ajudar, as tecnologias podem ajudar, a modelagem matemática pode ajudar a resolver problemas de sanidade animal. Que é a sua área também. Que é a minha área também, que eu gosto. Então, é um projeto também que vale destacar isso aqui no âmbito da UFMS, porque tem resultados práticos para a sociedade. Eu acho que é isso que é importante. A ciência tem que mostrar o positivo do ponto de vista para a mudança da sociedade. O que é os aspectos positivos que a sociedade pode se beneficiar em relação àquele investimento daquela pesquisa, daquela ciência e tecnologia. Bom, para fechar, é exatamente isso, professor. Eu ia pedir esse reforço em relação à ciência e pesquisa. É esse retorno para a sociedade mesmo, né? É isso que é muito importante. Faltou, Ida, um último projeto, último edital, que é extremamente importante, que é o Tecnova, que é um programa com a FINEP, que é um pouco, não para academia, que é em benefício de empresas, micro, pequenas e médias empresas. Essa é uma área que está crescendo muito no Brasil, a questão das startups, a questão das micro, pequenas e médias empresas, as incubadoras de base tecnológica. Então, esse edital, qual foi o objetivo? Fomentar empresas e negócios competitivos para ela ganhar mais recurso naquele negócio, vender mais produtos e agregar valor de tecnologia para eles. Então, foram aprovados 7 empresas aqui em Mato Grosso do Sul, 7 projetos, e eles têm que fazer parceria com a universidade para poder desenvolver a pesquisa. Então, é o conhecimento teórico. Tem 2 vias aí, né? Conhecimento teórico da universidade ajudando a empresa a resolver um problema prático da sociedade. E aí, então, o que a gente tem, que é o desafio nosso, é esse. Fazer com que esse conhecimento que está na universidade, na instituição de ensino e pesquisa, que não fique só nos muros da universidade. Esse ambiente de inovação tem que perpassar a sociedade do ponto de vista da empresa. Tem que fazer parcerias com as micro, pequenas e médias empresas, com as grandes indústrias do Estado, para que isso consiga, de alguma forma, se reverter para a sociedade em produtos, em processos e em negócios. Para não ficar só no ambiente de pesquisa básica. Tá? Quando a gente conseguir aproximar mais a questão da academia com o setor produtivo e mostrar isso para a sociedade, eu tenho certeza que os nossos governantes vão conseguir reconhecer a importância da pesquisa, do desenvolvimento, e aí realmente mais incentivo ainda. Vão financiar não só o 0,5%, mas financiar, como alguns estados estão, 1% do recurso. Fica aí esse reforço, então, Fica o reforço. É um desafio nosso da academia, que é divulgar. Como que a gente divulga a comunicação, divulga os projetos de forma científica. Como estamos fazendo aqui agora, é pouco tempo, mas se a gente retirasse de cada projeto de pesquisa que a gente financia os grandes conhecimentos, os grandes avanços para mudar uma sociedade, eu tenho certeza que a sociedade iria valorizar muito mais e isso poderia contribuir com o reconhecimento da pesquisa em Mato Grosso do Sul. Obrigada pela entrevista, professor Marcelo Turini. Obrigado pelo convite e agradeço a TVU da UFMS pela parceria com a Fundect em expor os projetos de pesquisa e em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. No entrevista de hoje, conversamos sobre a comunidade científica e os trabalhos desenvolvidos por meio da Fundect. Recebemos aqui o diretor-presidente da instituição, Marcelo Turini. Até o próximo programa.